O Clube de Leitura da Bíblia está de volta oficialmente depois de mais de um ano, glória a Deus. Então já pega aí a tua Bíblia, pega teu café e vamos falar do capítulo 15 de Mateus? E esse capítulo já começa com um sermão de Jesus chamando a atenção para a hipocrisia. Nesse contexto, chegaram até Jesus alguns escribas e fariseus que eram estudiosos da lei, eram pessoas que tinham muito conhecimento teórico, e eles começaram a questionar Jesus a respeito da tradição dos anciãos, ou a tradição oral. Esse termo se refere à tradição oral judaica, que eram ensinamentos que eram passados de geração em geração de forma oral, não era escrito, e era considerada pelos fariseus tão importante quanto a lei escrita. Esse questionamento levantado por eles no versículo 2, que diz: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Isso não dizia respeito à falta de higiene, de comer sem lavar as mãos, mas esse lavar de mãos era parte de um ritual de purificação que constava nessa tradição oral. Nessa situação, a tradição oral estava sendo colocada acima da lei escrita, a lei que foi dada por Deus, e por isso Jesus está acusando eles de hipocrisia. Lá no versículo 8, citando o profeta Isaías, quando Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Quando Jesus acusa os fariseus de deixar de lado, de negociar a palavra de Deus em favor da tradição humana, Jesus está dispensando a adoração deles, porque a boca e o coração deles falavam coisas diferentes. O mesmo é com a gente. Quando a gente vive uma vida de fé, uma vida que realmente agrada a Deus, a nossa boca e o nosso coração precisam estar alinhados. O nosso louvor a Deus e a nossa fé não podem ser só palavras ditas da boca para fora, mas precisam ser feitas com o nosso coração, o nosso espírito. Do contrário, a gente está sendo tão hipócrita quanto aqueles fariseus. No versículo 11, Jesus fala aquele versículo tão conhecido: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Nos versículos seguintes, Jesus explica para os discípulos que é do coração humano que procede o que é mal. Ele explica que os pensamentos, o adultério, a blasfêmia, o falso testemunho, essas coisas, eles começam primeiro na intenção do coração, e são essas coisas que vão contaminar. Então nós precisamos estar atentos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, aquilo que chega até nós. Sabia que muitas sugestões malignas mesmo começam através dos pensamentos? O inimigo lança sugestões, e quando a gente acolhe essas sugestões, a gente deixa que aquilo crie raízes no nosso coração. E essas coisas vão afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. Outro trecho muito interessante está a partir do versículo 21, quando Jesus é abordado por uma mulher cananeia que veio pedir misericórdia pela filha dela. Essa mulher não era parte do povo que tinha aliança com Deus. O povo de Israel era o povo para quem Jesus tinha vindo. O evangelho tinha que ser anunciado primeiro para eles. Mas essa mulher, ela reconhece isso, ela reconhece o privilégio e a prioridade do povo de Israel, mas mesmo assim ela apela para a generosidade de Jesus, que era conhecida por ser incondicional. Então Jesus se admira com a fé daquela mulher, e na mesma hora a filha dela é curada. O capítulo 15 termina então com uma segunda multiplicação de pães. No capítulo anterior a gente tinha visto a primeira multiplicação, e aqui acontece novamente. Sabe, lá no Evangelho de João, o apóstolo afirmou que se tudo o que Jesus fez fosse relatado um a um, nem no mundo inteiro caberiam os livros que fossem escritos. Então, eu creio que Jesus realizou ainda muitos outros milagres semelhantes a esse. Ele fez muitas coisas sobrenaturais e fantásticas enquanto andou por essa terra. E Ele continua fazendo através de nós. Cada pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador se torna igreja, se torna corpo de Cristo. E foi Ele quem nos deu o Espírito Santo e nos comissionou a ir pregar o Evangelho, a curar os enfermos, através do poder do nome dEle. Não tem nada a ver com a gente, mas com Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Sabe, eu oro para que essa consciência esteja acesa nos nossos corações. Essa urgência em pregar o Evangelho enquanto é tempo. Que a nossa geração desperte para viver o que foi criado por Deus para viver. Que entenda o propósito de a gente ainda estar aqui nessa terra. E corra velozmente a carreira que está proposta por Deus. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha te abençoado e te ajudado na leitura da Bíblia. E em breve a gente vai estudar o capítulo 16. Eu espero vocês.